Bom, olá pessoal, estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito importante na contemporaneidade, atualmente nos nossos dias de hoje, em vários locais do mundo, especificamente também no Brasil, que é sobre o assunto da verdade e da pós-verdade. Bom, são dois conceitos muito caros à filosofia. O primeiro deles, a verdade, é trabalhado por filósofos como Platão, que desde a antiguidade lá na Grécia pensou acerca do que é a verdade, onde ele vai conceituar que a verdade é uma crença justificada e verdadeira. Esse aspecto de justificação e validade de uma crença a gente pode trabalhar um pouquinho mais à frente, nessa aula, ou em outros vídeos, em outros momentos. Bom, a verdade por Platão, sendo uma crença justificada e verdadeira, ela pode ser abordada no sentido de que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, ele só tem um teor de verdade quando ele tem um tipo de justificação, aquilo que corrobora e diga que ele é verdade, um critério que especifique isso, e que esse critério, que essa crença, possa ser estabelecida como verdade. Ou seja, ela não basta apenas ter um tipo de justificação, ela tem que ser também verdadeira. Um exemplo que a gente pode dar aqui sobre uma crença que é verdadeira, mas não é justificável, é se eu pegar uma moeda aqui e falar, escolha um lado, cara ou coroa. Eu posso escolher cara, vocês coroa. Se der cara, eu ganho. Se der coroa, vocês ganham. Vamos supor, eu jogo a moeda cai, deu cara. A minha crença que eu tinha que daria cara é verdade, porém ela não é justificável. Qual foi o critério de justificação? Foi mais um critério de aleatoriedade. Uma crença justificada é uma crença em que eu posso buscar algum critério ou buscar evidências que são como os fatos que estão expostos na realidade, como, por exemplo, o objeto que está à minha frente é uma coruja. Ou seja, a partir da minha visão, observando esse objeto à minha frente, eu constatei que ele é uma coruja. Eu poderia tentar dizer que o objeto que está à minha frente é um pássaro, uma ave, porém é uma águia. Eu justifiquei esse objeto que está à minha frente falando que ele é uma ave e que essa ave é uma águia. Essa crença ela é justificável, porque existe um objeto à minha frente, esse objeto é uma ave, porém ele não é verdadeiro, porque é uma coruja. Então esse assunto sobre a verdade é um assunto que está muito ligado tanto à filosofia, à história da filosofia, por vários filósofos que trabalharam sobre uma área chamada teoria do conhecimento, também chamada de epistemologia, porque é uma área que está ligada à filosofia da ciência, que é uma área muito em desenvolvimento atualmente, né? Trabalhamos aqui em filosofia da ciência conteúdos ligados à física, ligados à química, ligados à biologia, ligado um pouco à filosofia da matemática também. Paralelo a isso, a gente vem percebendo que contemporaneamente muitos movimentos que estão existindo na contemporaneidade colocam em xeque a noção e o conceito de verdade. Como assim, professor Emerson? No seguinte sentido, se a verdade ela é uma crença, na nossa definição que Platão nos dá, justificável e verdadeira, dizer que uma coisa é uma coisa sendo uma falsidade é falar uma não verdade, certo? Só que alguns movimentos, alguns pensamentos, se é que podemos chamar assim, que acontecem atualmente, não apenas postulam conhecimentos que não são verdadeiros, como eles sabem que não são verdadeiros, ou têm uma noção de que isso não é verdade, porém ainda continuam defendendo isso, seja por vários vieses ou por vários motivos. Contemporaneamente, existe um movimento chamado pós-verdade, que é um movimento onde algumas pessoas, alguns grupos, tendem a acreditar e a ceder mais aos seus sentimentos, às suas emoções, aos seus desejos, às suas parcialidades, do que a racionalidade, do que as evidências. Esse fenômeno chamado pós-verdade, ele atinge vários setores da sociedade, seja a política, seja a ciência, seja a educação, enfim. A pós-verdade nós podemos caracterizar quando aquilo que é pensado ou falado tem mais corroboração dos nossos desejos e parcialidades individuais, subjetivas, do que os objetivos de fato. Eu usei o exemplo da coruja. Eu poderia, por exemplo, postular que isso aqui é uma águia, não apenas porque eu não sei o que é uma coruja, ou porque eu estou pesquisando que ave é essa, mas é porque eu gosto de águia. Então eu quero ver, eu tendo a dizer que isso aqui é uma águia porque eu gosto de uma ave chamada águia. Alguns movimentos que podem ser caracterizados como movimentos que pertencem à pós-verdade são movimentos como a antivacina,
o terraplanismo, os negadores do Holocausto. Esses movimentos, muitas das vezes, estão ligados a alguns movimentos políticos que tendem a colocar nos seus adeptos essa crença enviesada, crenças irracionais, sem corroboração com a realidade ou com os fatos, de que determinado conhecimento, se essa palavra é muito cara, mas determinada crença é verdadeira. Ou seja, quando eu postulo que a Terra ela tem um formato e que seu formato é esférico arredondado, eu quero dizer com isso que, diante do fato de nós existirmos e estarmos sobre um planeta, esse planeta deve ter um formato, correto? E que esse formato ele pode ser, sim, pesquisado, analisado, observado com a ajuda de alguns aparatos e também de instrumentos mentais que possam nos definir qual é esse formato. Diante disso, a gente tem que entender que se essa Terra tem um formato, esse formato independe do que eu pense ou do que eu quero sobre esse formato. Ela tem um formato. Agora cabe a nós pesquisarmos sobre qual é esse formato. Dentro da tecnologia como está avançada atualmente, nós podemos observar que, dado alguns instrumentos como satélites, como observatórios, comprovam que a Terra tem um formato esférico arredondado e que outros astros semelhantes à Terra, ou seja, planetas, também têm esse mesmo tamanho. Um terraplanista, um negador da ciência, que diz que a Terra tem um formato plano, eles não apenas postulam que essa teoria como um tipo de possibilidade que a Terra tenha esse formato de redondo plano. Eles postulam que não é só a Terra que tem um movimento diferente, é que todos outros princípios, como o conceito de gravidade, como os conceitos de movimentos terrestres, né, rotação e translação, eles não existem. Ou seja, o movimento que nós conhecemos como terraplanistas, eles são negadores da ciência, no sentido que eles não negam apenas o formato e o movimento da Terra. Eles negam todos os outros conceitos que está ligado à ciência. Então, o mesmo acontece com as antivacinas. Eles não apenas negam que a vacina fazem mal, né? Um possível conceito de... Eu desconfio que se essas vacinas fazem mal ou bem, seja por algum efeito colateral que a vacina pode ter em uma pessoa ou em alguns grupos, seja por outros motivos. Eles negam o conhecimento científico de que as vacinas fazem bem. E muitas das vezes, esses conceitos estão ligados a parcialidades e vieses de políticos, vieses de crenças particulares, seja elas ligadas à tradição, ligadas à autoridade, ligada a um tipo de crença, enfim, variada. Então a gente pode perceber que esses movimentos, conhecidos como pós-verdade, está ligado essencialmente a movimentos que negam a ciência, negam o conhecimento, mas em especial, e em última instância, eles negam a própria realidade. Nós sabemos que a realidade nos oferece conhecimento real, verdadeiro. Ao negá-la, eu estou, como se falando, para o mundo, para os nossos semelhantes, e eu mesmo para a própria realidade que eu entendo que é real tal coisa, mas eu prefiro, ou eu tendo a acreditar que tal coisa não é como ela se apresenta, é como eu quero que ela seja. Então é como se eu desse mais valor a uma verdade que eu crio, né, que não poderia ser chamada de verdade, sim de uma falsidade, do que aquilo como a coisa me mostra. Outro fenômeno que a gente pode trazer aqui, só para pincelar brevemente, são as fake news, né? São pessoas que elas apenas não demonstram, como elas falam, fatos alternativos. Elas falsificam os fatos. Elas mostram uma alternativa falsa. Elas não mostram uma alternativa, uma interpretação da coisa, não. Elas mostram uma interpretação errônea da coisa. E isso, ela tem um efeito teórico, claro. Eles estão, na teoria, negando todo um conhecimento que já foi transportado para a humanidade em vários momentos, né? Seja no século XXI, no século XX, séculos passados, ou seja, o conhecimento que nós temos hoje, né, não é um conhecimento que foi construído apenas hoje, é um conhecimento que vem avançando desde eras passadas. E a pós-verdade se estabelece aqui tentando negar todo esse conhecimento e estabelecer todo um padrão de conhecimento falso. Ou seja, isso se aplica no âmbito teórico. Só que no âmbito prático, isso também tem uma consequência muito grave. Quando uma pessoa deixa de tomar uma vacina que pode ajudar a combater uma pandemia, ela não está só pondo em risco, teoricamente, a sua vontade. Ela está pondo em risco
a liberdade de outras pessoas viverem. Quando você nega o formato da Terra e com isso você quer criar algum aparato, sei lá, para tentar um balão, para tentar sobrevoar a Terra bem alto e tentar provar que a Terra ela é redonda, plana, você acaba tendo consequências graves, porque esse balão ele não vai conseguir subir tão alto e esse balão pode estourar e cair e causar algum dano grave. Ou seja, você está tentando provar uma coisa que é falsa e pondo em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, a pós-verdade, ela tem consequências no âmbito teórico, para o conhecimento, para a humanidade, mas também ela tem uma consequência prática na vida de inúmeras pessoas. Então, a gente pode perceber que a verdade ela ajuda os seres humanos no ambiente prático e no ambiente teórico, tentando avançar o conhecimento e ajudar a humanidade. Enquanto a pós-verdade ela põe em risco e põe em xeque muitos conceitos da teoria, né, da ciência, da filosofia, mas também a liberdade do outro de viver, às vezes, a liberdade do outro de poder ter a sua vida, né? Na pandemia a gente viu muito disso, de pessoas que não conseguiram viver porque outras pessoas estavam se negando a tomar vacina e acabaram pondo em risco várias pessoas. Então, a pós-verdade é esse movimento que não apenas nega a verdade, como põe em xeque toda uma tradição de conhecimentos filosóficos, científicos. É isso. Obrigado.